senador Flávio Bolsonaro, que visitou hoje o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, né? E disse ter pedido desculpas a Michele Bolsonaro após a troca de farpas sobre a aliança com Ciro Gomes no Ceará. O senador afirmou, André, que explicou ao pai o que ocorreu e ressaltou que o PL não definiu ainda palanques em nenhum estado para o ano que vem, para as eleições de 2026. Ele disse ainda que o partido vai passar a tomar decisões em conjunto, exatamente para evitar conflitos como este. E como é que começou tudo isso aí? Essa confusão, gente, começou quando Michele criticou o apoio do diretório do Partido Liberal no Ceará com Ciro Gomes, do PSDB agora, durante um evento partidário em Fortaleza, no Ceará. Ela defendia o nome de Eduardo Girão, do Ceará, no fim de semana, durante um evento. A ex-primeira-dama fez várias críticas. Eu adoro o André, passei em todos os estados falando sobre o André, do orgulho que eu tenho do Nicolas, da Carmela, do Carmelo, da esposa dele que foi eleita. Tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá. Isso não dá. Isso não dá. Vou falar uma coisa. Nós vamos nos levantar. Nós vamos nos levantar e nós vamos trabalhar para eleger o Girão. O improvável. Aqui é todo mundo improvável. Damares era improvável, meu marido super mega improvável, André Fernandes improvável, Bela improvável, todo mundo improvável. Ok? A gente quer pacificar, a gente quer ter a unidade, e aí a gente vê que a pessoa não levanta a bandeira branca. A pessoa continua falando que a família é de ladrão, é de bandido, compara o presidente Bolsonaro a ladrão de galinhas quando ele fala das joias, que a gente sabe que era um direito, que é presente personalíssimo. Então não tem como, não existe mais essa. Bom, apesar desse clima aí tenso que vocês puderam perceber pela fala da Michele, hoje o Flávio Bolsonaro ele fez elogios à ex-primeira-dama e destacou também o papel dela como líder e a importância do diálogo para alinhar as decisões em todo o Brasil. Pois é, gente, também hoje a ex-primeira-dama adotou uma nova estratégia, tentando esfriar um pouco a crise com os filhos de Bolsonaro. Em uma carta divulgada pelo Instagram, a Michele disse ter direito de discordar e reforçou que Ciro sempre foi um perseguidor de Jair Bolsonaro em Síria. Pois é, André, o texto é bem longo, é uma carta, na verdade, são 3 páginas essa carta, né? Mas nós separamos alguns trechos aqui para vocês. Vamos ver na tela, né? De forma bem resumida, portanto, a ex-primeira-dama diz o seguinte, vou pedir para colocar isso mesmo, olha só, eu respeito a opinião dos meus enteados, mas penso diferente. Então, em um determinado momento, ela falou dessa diferença de pensamento, do direito de expressar os pensamentos com liberdade, sinceridade. Antes de ser uma líder política, eu sou mulher, sou mãe, sou esposa. E se tiver que escolher entre ser política, mãe ou esposa, ficarei com as 2 últimas opções. Portanto, disse ali nesse primeiro trecho, nessa parte que a gente separou para você, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, nessa carta que foi publicada, portanto, no Instagram dela e teve bastante repercussão hoje, André. Ô, gente, é isso mesmo. E ô, Lulandim, vamos para Brasília? Aqui, direita com um clima de desentendimentos e tentativas de panos quentes nesses últimos dias. Será? O que é que está acontecendo aí em Brasília? Que confusão. Olha, essa situação deixa muito claro que há uma falta de unidade na composição para as eleições de 2026, principalmente nessa ala da direita, com a prisão de Jair Bolsonaro. Lembrando que o ex-presidente agora foi preso de forma definitiva para cumprir a pena a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, mas desde agosto ele já cumpria uma prisão domiciliar e situação, que exigia autorização judicial para que ele recebesse aliados
aliados em casa. Essas visitas, essas conversas com aliados, elas aconteciam, claro, com autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF, mas de forma muito menos frequente e com mais regras. E isso tudo, claro, desembola nessa situação. Agora o que a gente vê é a família Bolsonaro, os filhos do ex-presidente, também Michele Bolsonaro, indo atrás dessas composições e tendo essas posições divergentes, como essa que aconteceu desde o fim de semana no Ceará, envolvendo André Fernandes, também o ex-ministro Ciro Gomes. A situação motivou, inclusive, uma reunião de emergência que aconteceu na tarde de hoje na sede do PL aqui em Brasília. Estiveram presentes aliados, também a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o senador Flávio Bolsonaro. Flávio disse ali na saída que a briga com Michele Bolsonaro foi um ruído de comunicação, mas apesar disso, o PL pausou a negociação com Ciro Gomes no Ceará. Vamos ver como que isso, essa articulação acontece nos próximos dias, mas essa crise, ela foi instalada no fim de semana com esse discurso divergente e hoje esse grupo se reunindo de forma emergencial para tentar traçar um discurso, porque não é de interesse da direita demonstrar uma separação, uma divisão tão perto das próximas eleições, né, do ano eleitoral 2026 começando, e com o ex-presidente Jair Bolsonaro agora preso de forma definitiva e ficando então de fora dessas articulações diretas que acontecem nessa ala. Tá certo, Lu. E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro aparece bem colocada em um levantamento, uma pesquisa da Atlas Intel. Essa pesquisa foi divulgada hoje. O levantamento mostra que o presidente Lula segue na frente em todos os cenários em um eventual segundo turno. Vamos ver alguns recortes, portanto, deste levantamento. Olha só, a gente tem 3 cenários, portanto, nesta tela que nós separamos para você. Cenário 1, Lula e Tarcísio de Freitas, do Republicanos, governador de São Paulo. Então, Lula aparece ali com 49% de voto, Tarcísio subiu bastante, mas está atrás do presidente Lula, com 47%. No cenário 2, foram colocados ali Lula e Michele Bolsonaro, e aparecem tecnicamente empatados com 47% dos votos. No cenário 3, Lula e Jair Bolsonaro. Lula lidera com 48%, enquanto Jair Bolsonaro está colado ali com 47%. Lembrando que esse levantamento foi feito de 22 a 27 de novembro. Essa pesquisa foi toda feita online e tem também uma margem de erro de 1 ponto percentual, portanto, e 95% de acertos, né? Então, reforçando aí na tela esses dados. A gente tem mais um cenário aqui, portanto, né, André? O cenário 4 entre Lula 4. E Romeu Zema. É lá, exatamente, está lá. Lula e Romeu Zema do Novo, Lula 49% e o Romeu Zema, governador de Minas, do Novo, aparecendo bem ali também, 41%. Ó. Cenário 5, Lula com 49%, Ronaldo Caiado do União Brasil aparecendo com 41%. No cenário 6 ali a gente tem Lula com 49%, Ratinho Júnior com 40%. E no último cenário 7, a gente tem Lula aparecendo com 47% e Eduardo Leite, que falou recentemente da possibilidade de se candidatar à presidência da República, aparece ali com 28%, o que está mais mal colocado aí nessa pesquisa, gente, que entrevistou 5.510 pessoas, né, eleitores, entre 22 e 27 de novembro. Lembrando que essa informação para você, que ela foi feita de forma online, com margem de erro de 1 ponto percentual e 95% de confiança. Para falar sobre toda essa crise política no clã Bolsonaro, sobre pesquisa, sobre eleição, a gente convidou o professor de Direito Público Carlos Barbosa, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigado de novo por aceitar o nosso convite. Falei que ia ser breve, já estamos aqui de novo junto. Boa noite, professor. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês, agora falando desse cenário político, né? Esse cenário político que envolve aí o clã Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e toda essa confusão que vem tomando conta da direita neste período de pré-eleição. Nós não estamos ainda em período eleitoral, mas os motores começam a se aquecer. Essa pesquisa, ela veio chancelar aquilo que a gente observou no dia de hoje. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro entrou em conflito direto com
os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. E nessa colisão, a gente pode chancelar, a gente pode concluir que Michele saiu a vencedora. Por quê? Porque as negociações em torno do apoio a Ciro Gomes, que estava tudo muito bem articulado, que estava muito bem adiantado, lá no Ceará, que é um estado chave para o PL nas eleições presidenciais, lembrando que o Nordeste ele vota em peso no PT, ele vota em peso no ex-presidente, já estava tudo muito articulado esse apoio a Ciro Gomes. Com a fala de Michele Bolsonaro e essa tensão que aumentou nessa relação com os filhos de Bolsonaro, hoje houve uma suspensão dessa negociação de apoio. Então, diante desse conflito, né, a gente pode concluir que quem levou vantagem nessa colisão, e por mais que ela afirme, por mais que eles afirmam que não há um conflito, né, nesse conflito quem saiu vencedor foi a ex-primeira-dama. A ideia aqui, obviamente, é colocar panos quentes nessa discussão, não manifestar qualquer tipo de crise, porque nós estamos muito próximo das eleições. Lembrar que as eleições já acontecem no ano que vem e a direita ainda não tem um nome definido. Um nome que seja capaz de assumir todo o espólio político do ex-presidente e que tenha viabilidade diante do governo do presidente Lula. A gente viu aí nas projeções, o presidente Lula ele vence todos os seus concorrentes, claro, Michele Bolsonaro empatada tecnicamente com o ex-presidente, isso eleva mais ainda a voz dela dentro do Partido Liberal. Então, diante dessa confusão, a gente pode concluir neste instante que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela teve a sua voz ouvida, né, chancelada pelo ex-presidente nessa articulação junto do Ciro Gomes, essa articulação de apoio a Ciro Gomes no Ceará. Agora, professor, a gente tem também aqui nessa pesquisa o Tarcísio de Freitas, né, governador aí de São Paulo, bem colocado também, subiu bastante a colocação dele, pegando aí dados de segundo turno, 47% contra 49% do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? O que o senhor acredita atribuir a esse aumento da popularidade do Tarcísio, hein? O Tarcísio é o ponto médio da direita, é aquele que se equilibra entre a pauta ideológica da extrema-direita, mas tem uma boa comunicação com aqueles que não apoiam essa agenda extremista. O Tarcísio, ele representa ali o que nós tínhamos antigamente, antes da extrema-direita assumir essa posição da direita, só lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele conquistou o espaço da direita em virtude dessa lacuna de representatividade da direita, e agora nós temos aí um moderado, uma direita mais moderada, aquela que conversa com as pautas de esquerda e de direita, logo, né, consegue um capital político interessante para, né, diante de uma disputa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele ter algum tipo de viabilidade nessa competição. Então, o que eu destaco em relação ao Tarcísio é que ele não é daqueles que abraçam uma agenda ideológica dentro da sua política, né, dentro do seu discurso, da mesma forma que se assume ali outras figuras. Nós temos ali o Romeu Zema com 41% contra, salvo engano, 47% do presidente Lula. Então a gente vê uma distância, e o Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, ele assume uma agenda ideológica, críticas diretas ao Partido dos Trabalhadores, e mesmo assim ele não consegue assumir uma disputa da mesma forma que o clã Bolsonaro e outras figuras que estão bem próximas ali do presidente num segundo turno. Então o que eu destaco do Tarcísio a viabilidade dele, esse crescimento dele, é que ele amenizou o seu discurso. Ele deixou de lado as pautas extremistas ideológicas da extrema-direita e assumiu um posicionamento mais moderado. E é isso que muitos ainda
procuram na política nacional, né, afastar qualquer tipo de extremo, porque os extremos eles realmente assustam. Olá, professor, boa noite. Eu queria puxar um pouco pelo que o senhor falou, pelo que o senhor começou a explicar agora há pouco, que é essa fragmentação da direita, né? Enquanto a gente tem o presidente Lula, que é o nome da esquerda e é um nome que tem se colocado de forma única nesse grupo, sinalizando que vai sim tentar um quarto mandato, a gente ainda tem a direita fragmentada, inclusive nomes que todos estão ali ao redor do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, como a gente fala sempre aqui, 2026 está começando, a gente já está em dezembro, ainda falta um bom tempo até a eleição, mas essas articulações elas começam a ser feitas agora e elas começam também uma necessidade delas saírem do papel e tomarem forma para que os eleitores entendam como que vai ser esse desenho eleitoral no ano que vem. Diante disso, a pergunta que eu faço para o senhor é, inclusive uma pergunta que a gente se faz bastante aqui no programa, diante de toda essa indecisão, né, esses nomes que estão colocados nesse cenário, até quando a direita pode se manter fragmentada com vários nomes, sem definir realmente quem vai puxar esses votos ali, essa tentativa de herança dos votos de Jair Bolsonaro nas urnas, até quando essa indefinição de um nome pode ser vista como, pode significar, na verdade, algum prejuízo nessa estratégia de tentar vencer uma tentativa de reeleição do presidente Lula, como é o que a gente tem visto se desenhar, né, o que deve acontecer em outubro do ano que vem. Até quando, então, a direita pode continuar fragmentada dessa forma e qual é o melhor momento para que um nome único que tente reunir todos esses votos seja anunciado? A situação da direita, ela não está só fragmentada, não está só fracionada, até os discursos estão colidentes, né? Mostra ali uma falta de organização daqueles que ocupam a direita para assumir todo esse capital político, né? Então a gente vê uma colisão de falas, né? A Michelle Bolsonaro, ela fala, logo ela é, né, desmentida, não desmentida, né, mas ela é contraditada pelos filhos do ex-presidente. Então existe ali uma falta de articulação na direita. Pior do que não ter ainda um representante que venha assumir o capital político do ex-presidente é não ter um alinhamento dialógico, um alinhamento de comunicação com o eleitorado. Então isso gera prejuízo. Esse conflito que aconteceu neste final de semana, isso daí pesou contra a direita. E o tempo vai passando. Não existe necessariamente ali um tempo exato em que eles possam definir, mas eu já calculo dentro da análise da ciência política e mesmo uma análise e o acompanhamento da política hoje, que ela é bem dinâmica. Eu acho que hoje essa falta de um representante, a falta de um nome, isso já está prejudicando a direita nessa disputa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Porque o Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de ter todo esse capital político que ele carrega consigo, ele tem a máquina pública nas mãos. Isso faz uma diferença muito grande. Então, hoje eu já falo que já existe um prejuízo para a direita. Quando ela não define, ela perde esse canal de comunicação, essa representatividade política, porque quando se tem vários caciques que não alinham uma conversa com o eleitorado, isso já é um cenário prejudicial. E aí a gente vê que, diante da ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro para as eleições de 2026, existe ali várias pessoas tentando assumir o cenário principal das eleições. Não existe ali uma definição. São várias figuras que estão ali sempre orbitando, né, em torno ali do capital político que foi deixado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então hoje eu calculo que o prejuízo já está confirmado. Agora, quão maior o tempo que eles não definirem ali quem vai ser o representante da direita nas eleições de 2026, o prejuízo tende a aumentar. Eu já entendo que já é um cenário prejudicial.
Pois é, tende a aumentar o prejuízo para a direita e aumentar a felicidade do pessoal da esquerda, né? Que está nadando de braçada nessa história toda. Agora, uma curiosidade que eu tenho, assim, qual é a sua observação, é que mesmo tendo a máquina pública na mão, tendo o governo nas mãos, tendo televisão a hora que precisa, viajando, inaugurando obra, conversando, o presidente Lula ainda parece com muita proximidade nas pesquisas ali, né? Segundo turno possível com ele, entre ele e Michele Bolsonaro, que nunca foi da política, o próprio Ciro Gomes se aproximando, o próprio Romeu Zema se aproximando dele. Ele mesmo com essa máquina pública ainda está nadando com uma certa dificuldade, né? Uma certa dificuldade não, uma grande dificuldade. O presidente Lula ele não está conseguindo converter, né, as vantagens, ele não está conseguindo converter os bônus que ele vem conseguindo ao longo da administração em capital político. Mas isso dá para ser atribuído à falta de uma boa comunicação com o eleitorado. Nós temos ali uma série de equívocos cometidos pelo presidente Lula nas suas falas que geram ruídos em torno daqueles que ainda não definiram se vão votar na direita ou na esquerda. O presidente Lula ele adotou algumas posições contraditórias, posições que geraram ruídos ali e que geraram, obviamente, um esforço da direita em causar ali uma dinâmica em torno das pessoas contra o presidente Lula. Então eu entendo que essa não conversão dos benefícios que ele vem conseguindo na administração, os bons resultados em capital político, pelo equívoco na comunicação com o seu eleitorado. A esquerda ela não consegue articular uma boa conversa com o eleitorado. A direita ela já consegue dialogar diretamente com o seu eleitorado. A esquerda perdeu esse contato, o PT ele perdeu esse contato com as pessoas. A fala, muitas vezes, não é bem entendida. As conquistas, elas não são muito bem esclarecidas. E isso faz com que as pessoas, elas ainda desconfiem de todos esses benefícios, esses resultados conseguidos pelo governo. A gente pode elencar alguns, né? A gente teve aí a redução do tarifaço, agora a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e outros, né, benefícios, né, outros resultados bons que o governo vem alcançando, mas que ele não consegue converter. Isso daí é um claro equívoco de comunicação. A tendência é que em 2026, né, esse uso da máquina seja mais acelerado, seja mais reforçado pelo presidente Lula durante esse período pré-eleitoral. Né? A gente sabe que a lei eleitoral ela proíbe qualquer tipo de uso da máquina que diretamente influencie na conquista de votos, mas indiretamente já é uma vantagem muito grande para quem está no Planalto. Né? A gente viu que o ex-presidente Bolsonaro, ele conseguiu, né, uma disputa direta com o ex-presidente, não conseguiu o resultado, a vitória nas últimas eleições contra o atual presidente, mas ali tivemos vários erros cometidos na reta final. Então, dessa vez, o presidente experiente do jeito que é, o presidente Lula, ele não é iniciante, a gente sabe da história do presidente Lula, então a tendência é que ele utilize dessa máquina dentro dos limites legais, imagino eu, para conquistar ali essa vantagem e que essa vantagem se amplie. Mas o importante é, a direita ela precisa se organizar para que ela consiga alcançar essa vantagem que tende a aumentar no ano que vem, se não houver uma boa articulação dos seus representantes. Agora, Carlos, outro ponto dessa pesquisa Atlas Intel divulgada hoje é o seguinte, que a desaprovação do governo Lula ultrapassou a aprovação. E eu queria entender como que isso significa, o que isso significa em termos de perda de votos para o atual presidente, né? Se os eleitores de fato que estão dizendo nessa pesquisa que desaprovam o governo, se eles manteriam o voto nas eleições de 2026 por lealdade partidária ou mesmo por visão ideológica.
Essa avaliação em relação ao governo em si, muitas vezes é influenciado por questões pragmáticas, né? A pessoa vota, ela se manifesta contra o governo, mas ao olhar de uma outra forma, não consegue identificar uma outra solução, senão o atual presidente. Então isso daí pode ser convertido sim para aqueles que têm ali uma resistência à agenda ideológica da esquerda, isso tende a se manter, mas isso não é automático. Pode ser que aqueles que desaprovam o governo também desaprovam aquele outro nome que vai disputar as eleições representando a direita. Então, essa questão, ela é importante, claro, é um termômetro, sim, claro, mas isso daí não é determinante. Agora, a atenção maior é quando a desaprovação se descola amplamente da aprovação. Ou seja, se a distância entre aqueles que aprovam e aqueles que desaprovam se estender muito, aí sim entra numa zona cinzenta perigosa para aquele que está no Planalto agora pretendendo a reeleição. Então, da forma que está essa ultrapassagem, eu entendo como um sinal amarelo. Mas não é o sinal vermelho, no sentido de que, olha, muita atenção porque agora esses votos serão convertidos. Não. Mas é um sinal amarelo para que o governo mude essa articulação visando as eleições de 2026, evitando esses ruídos de comunicação, essas falas mal expressadas pelo presidente. Então isso daí tem que ser muita atenção, muito cuidado desse diálogo com a população. Tá certo, Carlos Barbosa, professor de Direito Público. Carlos, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu, por estar aqui conosco no Tempo News, nos ajudando a decifrar, a entender um pouco os dados dessa pesquisa. Nesse caso, foi divulgada hoje. Até uma próxima. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau. Abraço.